Olá, tudo bom? Chegou a hora então de nós prosseguirmos no nosso estudo Bases da Fé, na nossa série de estudos, e hoje é a segunda lição e vamos meditar um pouco sobre a humanidade de Jesus, o fato de Jesus ter se tornado homem, homem como nós, o Criador deixando a sua glória de Deus, se esvaziando e se tornando como uma de suas criaturas. Um texto que é como base para essa verdade, para esse ensino, se encontra em Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 8. Diz assim: embora sendo Deus, Jesus era Deus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ou seja, ele não estava aqui na terra querendo usufruir dos seus atributos de Deus, das suas qualidades de Deus. Ele estava simplesmente sendo homem. É como se ele tivesse pegado a roupa de Deus, deixado no cabide e vestido a roupa de homem. Ele se tornou como um de nós. O texto continua dizendo: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nesse texto nós vemos claramente que Jesus tinha uma aparência humana, Jesus tinha uma forma humana, porque o objetivo era justamente esse, ele ser parecido como humano, ele se fazer como um humano, né? Próprio Criador se transformando, se assumindo a forma da sua criatura. E a gente vê, a palavra diz ali, né, que ele se tornou servo. Imagina Deus, na posição de Deus, abrindo mão temporariamente da sua glória, dos seus atributos de Deus, para se transformar num homem, para viver como um homem, ser cuidado por uma mãe. Jesus precisou que alguém trocasse o seu xixizinho, o seu cocôzinho. Jesus precisou que alguém desse comida para ele. Jesus precisou que alguém ensinasse ele a falar. Jesus precisou que alguém ensinasse ele a andar. Olha a humilhação. Ele se tornou servo. Ele deixou a glória para se tornar como um de nós. João capítulo 1, 14 também fala sobre isso, diz: aquele que é a palavra, aquele que é Jesus. Nós vimos na primeira lição que palavra, verbo, se refere a Jesus. Jesus, aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra diz aqui que ele se tornou como um de nós. Jesus, o Criador de todo o universo, se transforma em homem, se faz homem, se esvazia da sua glória para se tornar como um de nós. Jesus estava aqui nessa terra não como para usar os atributos, as características de Deus. Ele deixou esta glória, se esvaziou para se tornar homem, como eu e você. E na próxima lição nós vamos entender um pouco do motivo, por que ele teria que se fazer homem para cumprir o seu propósito aqui na terra. Então, na primeira lição nós vimos: Jesus já existia antes de todas as coisas. E na segunda lição, Jesus se tornou homem como nós. Ele deixou a sua glória de Deus, os seus atributos de Deus, para se tornar homem como eu e você. Deus te abençoe.